me convidaram para falar de um tema espinhoso, que é a securitização da dívida, e também sobre o aspecto das garantias dos contribuintes, que é um tema que envolve... Como é que passa isso? Passa assim. Estou apertando aqui, mas... Pessoal do apoio, por favor. Se depois puderem passar, eu vou continuar, depois vocês vêm aqui para todo mundo. Bom, esse é um tema que perpassa diversos ramos do direito, eu diria direito constitucional, direito financeiro e, sobretudo, direito tributário. E causa muita confusão porque as pessoas colocam a mão na cabeça e dizem: ah, meu Deus do céu, vão transferir minhas CDAs para as instituições financeiras para cobrá-las. E onde estão minhas garantias? Em Pernambuco, de onde eu sou, tinha oxente, e aí seria aquela grande preocupação. Aqui seria um ai, eu não sei o que diriam, mas na verdade, quando se fala em securitização da dívida, se tem aí uma confusão de conceitos e da própria operação que dá origem a essa securitização. Qual é o objeto desse negócio? Então, o objeto está aí para vocês, é a cessão onerosa de direitos creditórios originários de créditos tributários e não tributários a uma sociedade de propósito específico, no SPE. Portanto, o que pode ser transferido são os créditos que se originaram de impostos, de taxas, de multas administrativas, de multas contratuais, ressarcimento de indenizações. Portanto, o que está sendo transferido não é o crédito tributário, mas aqueles valores recebíveis originários desses valores. E eu tenho vários exemplos aqui no Brasil, coloquei alguns que são os mais se falam quando se estudam esses casos, que são o do Estado de São Paulo, e aqui nós temos o Estado de Minas Gerais e tem o município de Belo Horizonte. Agora, pois bem, qual é o tipo do negócio que se tem? Então, primeiro é uma operação de securitização de recebíveis por ente público. Eu posso ter uma securitização privada, posso ter uma securitização de direito público. E o que é que se tem nessa securitização? Eu tenho uma alienação de um ativo. O que está sendo alienado não é o crédito tributário, mas um crédito que se origina daquilo que irá ser recebido pelo pagamento dos tributos. E é o ente público que vai ceder isso sem assunção de responsabilidade perante a cessionária, no caso a sociedade de propósito específico, na hipótese de inadimplemento dos direitos creditórios que foram cedidos. Então, o que há, na verdade, é uma cisão entre os créditos originários e os créditos que são cedidos. Assim como no direito civil, há essa separação entre o crédito que deu origem e o crédito que está sendo transferido por uma operação de securitização. Qual é o objetivo? É haver a captação de recursos para a viabilização de projetos e investimentos estatais. E aí tem a definição do que seria essa securitização de recebíveis. Eu tenho uma operação na qual uma empresa, ou a pessoa jurídica de direito público, que é a chamada originadora, transfere créditos para outra empresa, a securitizadora, constituída para tal propósito. Ela é constituída apenas para esse propósito, para que não tenha uma contaminação de passivos. Esta securitizadora vai utilizar os créditos como lastro, emitir títulos e valores imobiliários e vai ofertá-los no mercado de capitais. Com esses recursos obtidos, a securitizadora irá pagar os créditos originários que foram cedidos. Então eu fiz aí uma espécie de organograma aí que permite verificar como é que se dá essa operação. Então eu tenho a originadora, eu tenho o Estado,
que vai ceder os créditos daquilo que ele vai receber, os chamados recebíveis. Eu tenho uma securitizadora que vai emitir esses títulos e valores imobiliários no mercado. Depois eu vou ter a oferta desses títulos no mercado de capitais a investidores. E uma vez recebido, uma vez transferido esses títulos, a securitizadora pagará os créditos e a originadora, então, no caso o Estado, recebe a antecipação dos seus créditos. Por que o Estado faz isso? Para a justificativa, é uma alternativa à captação de recursos por meio de empréstimo público. O Estado obtém recursos com juros muito altos, existe uma limitação constitucional na própria legislação, na Lei de Responsabilidade Fiscal, à obtenção de crédito, e criando-se uma sociedade de propósito específico detentora desses créditos, ela vai ter uma possibilidade de captação de um crédito muito mais barato do que se fosse o próprio Estado. Cada ente vai fazer a sua legislação de acordo com os seus interesses, existe alguma diferenciação entre eles, mas o meio mais comum é pela emissão de debêntures que está previsto na Lei das SAs, a 6404 de 76, e existem vários tipos de debêntures. No caso, são as debêntures subordinadas que serão utilizadas, porque são aquelas que são subscritas exclusivamente pelo Estado e vão ser integralizadas por meio da cessão desses direitos creditórios que vão ser transferidos. Existe uma série de exigências dessa empresa securitizadora. Ela vai ter que passar por auditoria, vai ter que analisar o fluxo de crédito, vai ter que ter um rating desses créditos, tem que ter um agente fiduciário, um banco que vai custodiar essas debêntures e assim por diante. Né? Mas essa foi uma visão geral do que é essa operação, mas surge sim uma série de dúvidas e de controvérsias a respeito dessa operação, sobretudo com os riscos aí de afrontar direitos dos contribuintes. A primeira questão que todos se põem é a impossibilidade de cessão de crédito tributário. Por que existe essa insuscetibilidade de cessão de créditos? Se eu transfiro um crédito, o Estado transfere um crédito ao terceiro, ele teria que dar baixa nesse crédito e, portanto, passar a emitir CDA quando ainda existe a situação de dívida. E a Constituição, embora não seja expressa, não seja explícita, existe uma construção constitucional de que o crédito tributário é inalienável e indisponível. Por outro lado, uma outra dúvida que surge aí é em relação à violação da isonomia e da capacidade contributiva. Então, se eu transfiro apenas parte do crédito, se a cessão é parcial, eu vou colocar os devedores em situação anti-isonômica. Alguns deles vão ter créditos negociáveis e outros não, porque permaneceram com a dívida com o próprio Estado. Também tem uma preocupação de a União ou o Estado cedendo esse crédito via burlar direito dos demais entes que têm receitas vinculadas, que vão receber uma parcela dessa receita por determinação constitucional, e eu ainda tenho aqueles tributos que têm uma vinculação constitucional obrigatória. Então, portanto, quando houver a cessão, não pode haver essa violação dessas garantias constitucionais. Também tem a preocupação de não violar a Constituição quanto à representação processual, seja da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou das Procuradorias das Fazendas Estaduais, que tem a prerrogativa constitucional de realizar a cobrança do crédito tributário. O próprio Código Tributário Nacional, no artigo 3º, prevê o tributo de uma prestação que é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então fica a questão, como é que eu posso ceder um crédito que tem todas essas garantias. Então, o primeiro pressuposto dessa operação é que é inadmissível qualquer modelo de securitização que tenha a cessão de crédito tributário. Portanto, tem que ficar muito claro que o objeto dessas operações não é a cessão do crédito tributário, e sim a cessão do fluxo de pagamentos decorrentes desses créditos tributários originários dos direitos creditórios cedidos. Portanto, eu tenho aí um direito autônomo em relação ao crédito tributário. O que a maioria dos estados faz
exceder os direitos relacionados a débitos que são confessados e parcelados pelos contribuintes, que serão pagos durante um período de tempo. Daí porque, nessa seção desse direito, não vai haver qualquer modificação, qualquer alteração e nem mesmo a extinção do crédito tributário, como prevê lá o artigo 141 do Código Tributário Nacional. E aí tem que ficar muito claro para todos que essa é uma relação entre Estado, a securitizadora e o mercado de capitais. Não existe relação alguma entre essa sociedade de propósito específico e o contribuinte. Portanto, qualquer operação de securitização terá que garantir que direitos dos contribuintes não sejam violados, porque exatamente não podem ser cedidos os créditos tributários. Nessa operação, também uma série de regras de direito financeiro tem que ser resguardadas. Primeiro é que a aplicação desses recursos com alienação do ativo, isto é, um ativo obtido por créditos tributários, não podem ser aplicados com receitas com despesas correntes, porque o artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, veda essa aplicação de recursos obtidos com alienação de ativos, exceto quando se tratar de pagamento de débitos com o regime de previdência social geral dos próprios servidores públicos, no caso dos estados e dos municípios. Também existe a preocupação com o princípio da não afetação da receita dos impostos, que está previsto no artigo 64, no 67, inciso 4 da Constituição, que é pelo qual é vedada a vinculação da receita de impostos a fundo, órgão ou despesa, exceto nas hipóteses, nas exceções previstas na própria Constituição. E não há essa violação nessas operações, porque esses recursos vão estar previstos também em lei orçamentária. Então, vão ser aplicados de acordo com a lei orçamentária, vai prever o que vai fazer com esses recursos, não vai haver um pré-estabelecimento, uma pré-fixação do destino desses recursos. Existe uma preocupação também adicional para que não se trate de operação de crédito, até porque existe toda uma preocupação quanto e uma série de limitações constitucionais na própria Lei de Responsabilidade Fiscal a operações de crédito, sobretudo quando obtidas por estados e municípios. E aí tem uma resolução do Senado Federal, que é a 43 de 2001, que obteve redação modificada pela resolução número 17 de 2015, que previu alguns requisitos para essas operações de securitização. A primeira é que essa operação tem que ser realizada em caráter definitivo e não pode ter direito ao regresso. Portanto, se não forem adimplidos esses créditos, isso faz parte do próprio risco da entidade securitizadora, não pode o Estado garantir o pagamento desse crédito por outro meio ou ceder outros créditos no seu lugar. Isso também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Também existe essa operação tem que ser uma operação pró-soluto, porque o Estado não pode garantir esses créditos, obviamente, além dos créditos já cedidos. Ele tem que garantir a existência desses créditos. Uma vez pagos os créditos, eles vão ser, obviamente, repassados para a empresa securitizadora. Um outro ponto, e essa é uma garantia fundamental para os contribuintes, é que a cessão de crédito é apenas em relação a faturadores já ocorridos. Não pode haver cessão de crédito em relação a faturadores futuros, porque aí sim seria uma operação de crédito. É algo que ainda vai existir, eu estou antecipando uma receita de algo que não existe ainda. O Tribunal de Contas da União já apreciou, em parte, algumas dessas questões, e aí eu volto para um pouco da discussão aqui do professor Marciano Seabra, que assim como o Supremo, também as questões ficam no TCU, aguardando anos, décadas para serem decididas. E aí, o Tribunal de Contas, nesse processo TC 043-416 de 2012, dígito 8, concedeu uma medida cautelar para suspender o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, o FIDC, do município de Iguaçu, por entender que lá tem operação de crédito. Mas
não porque a securitização corresponde a uma operação de crédito, e sim porque a operação lá realizada tinha todas as características de operação de crédito, porque garantia o crédito, mesmo que não houvesse pagamento, podia haver a devolução, e assim por diante. No voto lá do ministro Bruno Dantas, ele deixou isso muito claro, que não se confundiam as operações de securitização de crédito, e que para saber se a operação é de securitização ou de crédito, é necessário, para o caso concreto, analisar os seus detalhes. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal também, analisando, foi chamada para se manifestar nesse processo do Tribunal de Contas e reafirmou que sua resolução não veda dessas operações de securitização. É necessário, por outro lado, deixou muito claro a Comissão de Assuntos Econômicos que não pode ser deixado passivo para os próximos governantes, porque aí sim seria uma operação de crédito, amarraria os governantes futuros. Se vocês observarem outro processo do Tribunal de Contas, esse 016-585-2009, dígito 0, o relator ministro Raimundo Carreiro, ele não suspendeu a securitização, a operação de securitização aqui do município de Belo Horizonte, e depois o próprio tribunal estendeu essa decisão para outros casos, inclusive aqui do Estado de Minas Gerais. Uma discussão que ainda está sendo travada no âmbito do Tribunal de Contas é a previsão, isso existe aqui no caso da lei do Estado de Minas Gerais, de vedação de concessão de benefício fiscal. E aí isso leva a uma discussão se isso viola ou não o direito dos contribuintes. Eu colocar na própria lei que prevê a securitização, que em relação àqueles créditos não vai se aplicar nenhuma remissão, nenhuma anistia futura que se aplique a outros. Provavelmente isso pode vir a ofender o princípio da isonomia, da igualdade tributária, ou mesmo prever um regime diferenciado de pagamento, como a compensação, a dação em pagamento, isso tudo para garantir aquele crédito futuro, isso é para preservar aquele fluxo de pagamentos. Então isso provavelmente vai ser enfrentado pelo Tribunal de Contas, porque pode vir sim a violar um direito da relação fisco-contribuinte e mesmo a opção política dos futuros governantes. O próprio CONFAS, também no convênio ICMS número 104/2002, previu a possibilidade dos estados utilizar essa operação de securitização, com uma possibilidade de cessão onerosa desses direitos creditórios relacionados a parcelamentos de ICMS, mas também de IPVA, mas cometeu algumas incorreções. Primeiro porque ele fala a cessão de crédito tributário, e como nós falamos aqui, não pode haver efetivamente a cessão do próprio crédito. E também autoriza os estados a cederem novos créditos no caso de desistência ou de revogação do parcelamento original, e aí isso afronta a própria natureza da securitização. Ainda em relação à operação em si, é preciso notar que a sociedade de propósito específico ela precisa ser uma sociedade anônima, para que ela possa captar recursos no mercado de capitais, essa é a exigência da lei das SAs. Ela tem que ser uma empresa não dependente, isto é, o poder público não pode estar obrigado a pagar suas despesas com o pessoal, despesas correntes, então não pode ter o controle dessas empresas, não é? E elas, sendo empresas não dependentes, elas não se sujeitam aí às limitações de operações de crédito que estão na lei de responsabilidade fiscal, tanto no artigo 32 da LRF, quanto no artigo 52(7) da Constituição. Nessas operações, e aí se forem seguidas aí as habilitações até hoje, se não mudar a ideia do Tribunal de Contas, como bem falou o professor Marciano, mediante essa insegurança jurídica, ou o próprio Senado Federal, uma nova resolução, isso não vai configurar também uma antecipação de receita tributária. Portanto, não vai se aplicar, nesse caso, o artigo 37(1) da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque na antecipação de receita tributária, o que eu tenho é antecipação de crédito tributário futuro, de fatiadores que ainda vão ocorrer, como é o caso do imposto de renda, por exemplo, que o governo federal ele antecipa com as instituições financeiras crédito que ele ainda vai receber ao longo do ano a título de imposto
de renda. Então, portanto, todo esse fluxo de pagamentos tem que se referir a fatos geradores já ocorridos. Também não configura antecipação de receita orçamentária, ARO, que está previsto lá no artigo 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal. José Maurício Ponte, professor da USP, diz que na RO são operações de crédito realizadas pelo poder público destinadas a suprir insuficiências momentâneas de caixa oriundas da oscilação na entrada das receitas públicas. Então, qualquer antecipação de receita orçamentária também não se confunde com essas operações de crédito. Não há também nessas operações de securitização violação às prerrogativas da Fazenda Pública em juízo. A Secretaria da Fazenda continua com sua prerrogativa de cobrar os créditos não ajuizados no curso do processo administrativo e as procuradorias, o crédito tributário já devidamente constituído, e no caso de inadimplemento, é a Fazenda Pública que vai ajuizar as ações de execução fiscal e que vai cobrar aquele crédito. Portanto, não há a cessão do crédito tributário, o que é uma cessão do crédito que se originar daquele crédito tributário. Outra preocupação que, ao meu ver, tem que ser relevantíssima nessas operações de securitização das dívidas é o sigilo fiscal. O artigo 198 do Código Tributário Nacional fala bastante sobre o dever do fisco, o dever dos fiscos que recebem informações transferidas de terceiros e mesmo de profissionais ligados ao crédito tributário, esse dever de sigilo fiscal. A cessão de créditos, para não se configurar uma operação de crédito, ela tem que ser toda individualizada. Eu não posso ceder qualquer crédito. Os créditos do ano de 2017, por exemplo, 2016, eu tenho que especificar os créditos um a um que vão ser cedidos. Essa tem que ser uma operação que especifica quais são os créditos. São os créditos objetos do parcelamento do regime especial do Estado de Minas Gerais daquele ano. Então, eles vão ser cedidos. O problema é que tem que haver todo um sistema para se preservar o sigilo, porque o que eu estou transferindo é um direito creditório derivado e não um direito creditório originário. Portanto, tem que haver um sistema pelo fisco de, quando realizar essa operação de securitização, não transferir os dados dos contribuintes. Então, ou tem que haver uma numeração codificada que permita o fisco identificar a origem daquele crédito, ou qualquer outro mecanismo de mascaramento. Mas é muito importante que a legislação que prevê essa operação de securitização preveja, né, a garantia aí da preservação do sigilo fiscal. Uma preocupação muito grande que há nessas operações é a questão do deságio. Como o crédito tributário é indisponível, como é que vai haver, o deságio, que é algo que é fundamental, afinal, nenhum investidor vai adquirir esses títulos se ele não tiver um ganho. Na verdade, o tributo é indisponível, esses direitos creditórios eles podem ser cedidos e não podem ser cedidos no montante inferior ao valor do crédito constituído, mas pode haver deságio em relação a juros e multas, como há em relação aos próprios parcelamentos, que há todos aqueles descontos. Então, se eu vou antecipar, o Estado, a União, o município que vai realizar a operação de crédito, ele vai receber com aqueles descontos e, obviamente, a empresa securitizadora vai ir recebendo aqueles juros, aquela multa à medida que for recebendo o crédito. É aí que está o ganho aí dessas entidades. Mas, para que eu possa finalizar, eu espero que eu não tenha estourado muito tempo, vamos falar por último, porque a gente se empolga, mas saber se essas operações são viáveis. Toda a discussão que há em todos os locais, primeiro, preservar esse direito dos contribuintes, é saber que não há cessão de crédito tributário, mas deve haver uma análise econômico-financeira sobre a economicidade dessas operações. É saber se
o custo com a realização dessa operação, vai ter que ser criada uma sociedade de propósito específico, essa sociedade tem que ter servidores ou empregados, ela não vai ser dependente, para ela trabalhando, vai ter todo o custo para a sua montagem, vai ter que ter toda uma relação com o sistema financeiro, com auditorias, quer dizer, tem um custo altíssimo nessas operações, portanto, precisa saber se, ao final, ao cabo, essas operações são economicamente viáveis. E é preciso ter um controle muito forte para que todos esses princípios que nós falamos aqui hoje sejam respeitados. Sobre o problema de, no futuro, ter essas operações questionadas e eu ter um grande passivo para os estados tendo tido uma operação irregular de crédito. É isso. Muito obrigado.